Olá, seja bem-vindo aqui a mais esse vídeo da série sobre liderança católica. Esse vídeo também ele pode ser utilizado por líderes, empresários. Eu vou falar também de algumas coisas da ciência, das organizações, como o Papa São João Paulo II dizia, né? A fé e a razão. Ninguém voa só com a fé. A razão está aí para ser esse apoio. E por isso nós vamos trazer aqui aspectos da liderança que servem também para você que é empresário católico. Mas o nosso foco aqui é desenvolver naqueles batizados que estão na igreja sem conhecerem ou mais um complemento para esses batizados desenvolverem a sua capacidade de liderança, a sua capacidade de engajamento. Para isso, você vai precisar depois assistir o primeiro vídeo, porque nós colocamos lá sobre a graça, sobre essa experiência com o mistério de Deus, né? Você que é batizado, nós vamos conversar aqui sobre liderança, e a liderança na igreja, a liderança segundo Jesus Cristo, que admitem aí ser o maior líder de todos os tempos, né? Podemos pensar nisso e ver na força que Jesus prometeu aos seus discípulos. Esperem que eu enviarei uma força, e é nessa força que eu quero realmente aqui facilitar para você uma forma de você conseguir que essa força penetre nas fibras da sua existência, para que você consiga realmente ser um líder católico e você não se canse com facilidade, porque cansaço você vai precisar descansar, porém com um prazo aí, às vezes não se esgotar. Você vai se cansar, mas não vai se esgotar. E nós vamos conversar aqui sobre 3 passos muito claros do desenvolvimento da liderança católica. Esses 3 passos eu aprendi agora na universidade, conhecendo uma grande líder e profissional, né, de uma das maiores empresas aí do Brasil, de uma grande empresa, uma psicóloga, minha professora Ana Cláudia, e ela falou 3 características do líder que me tocou muito, e eu vou desenvolver essas 3 características a partir do Evangelho, a partir dos santos da igreja, como é que os santos pensam essas 3 características. Foi muito interessante como a ciência ela concorda, ela converge com dados também da fé e vice-versa. Não há uma divergência, se há uma conversa entre a fé e a razão. E os 3 passos que eu vou desenvolver será, o primeiro passo, o líder ele precisa se conhecer. Interessante, não é? E Santa Teresa afirma isso, a primeira entrada de experiência autêntica com Deus é o autoconhecimento, é a primeira morada, a chamada primeira morada. Eu vou conversar um pouco sobre Santa Teresa, sobre como Jesus pensa esse autoconhecimento, que não é um autoconhecimento covarde de Santa Teresa, tá certo? O segundo passo é a gente gostar de gente. O líder, ele precisa gostar de gente. Não tem como você ser um líder e aqui tudo se encaixa, essa experiência com Jesus, o autoconhecimento que me faz gente, né? E aí me faz solidário também com tantos outros que nós somos capazes de estarmos ali a ajudar, independente da posição onde estamos, de alguma espécie de hierarquia. Aqui não pense liderança somente como hierarquia. Pense em liderança como capacidade de solidariedade. Tá certo? E o terceiro aspecto que essa minha professora magistralmente elencou é do entender de gente. Nós vamos ver nos próximos vídeos que não basta apenas se conhecer, não basta uma experiência, que foi lá no primeiro vídeo, uma experiência com Deus, sem um autoconhecimento. A gente pode até pensar nesse terceiro passo que ela coloca um primeiro, que é essa experiência com o mistério que eu falava tanto no primeiro vídeo. E aí o primeiro passo é essa experiência com o mistério, o segundo é o autoconhecimento, o terceiro é que você precisa para desenvolver a liderança, é aprender, desenvolver esse gostar de gente, né? A gente vê tem líderes que separam muito o grupo, alguns que eu gosto, alguns que eu não gosto, essa coisa, diminuir os índices de antipatia, que a gente às vezes vai deixando isso
aumentar em nosso coração e deixar que a simpatia para com os seres humanos aumente. E o quarto aspecto, né, é o entender de gente. Às vezes desenvolver um pouco a leitura. Líder que não gosta de estudar é um líder fraco, é um líder que é aí um líder fadado a cansar os seus liderados, ou mesmo aquele grupo que está mais perto. Mas para começar a nossa reflexão de hoje, eu peguei aqui uma das homilias do Papa Francisco, que vai falar que é o nosso público aqui mais especial, que é os batizados da igreja. E olha o que o Papa diz em uma das suas homilias. O poder do batismo leva os cristãos à valentia de anunciar Jesus, inclusive sem seguranças. Olha a nossa meta qual é? Até em meio a perseguições. Aí o comentador diz aqui, esta foi a mensagem do Papa Francisco durante a missa que celebrou na Casa Santa Marta, na presença de um grupo de trabalhadores. Eram simples fiéis, batizados há cerca de 1 ano, mas tinham esta valentia de ir anunciar. Então hoje nós vamos conversar sobre o segundo aspecto da liderança, que é o aspecto do autoconhecimento. Esse aspecto é um aspecto fundamental. Muitos líderes eles se cansam porque eles não compreendem dentro deles a presença, por exemplo, da Santíssima Trindade. Eles não desenvolvem dentro deles essa capacidade de experimentar o conhecimento do que o Pai de Jesus, que é Pai deles, seu Pai, meu Pai, o próprio Jesus, que é nosso Senhor, nosso amigo, desposou a nossa alma na cruz, e o Espírito Santo, que é esse que gera a força da confiança, da realidade atual, concreta e constante, quer que seja crescente no nosso coração, dessa presença da Trindade. Sem isso, nós nunca vamos conseguir prosseguir no desenvolvimento, inclusive, de outras lideranças. Paramos, às vezes, em métodos e não desenvolvemos esse autoconhecimento, que, como diz Santa Teresa, é o pão nosso de cada dia. Muitos católicos, quando falam de autoconhecimento, pensam que a igreja está pensando no autoconhecimento. Eu sou pecador, sou fraco. Diz o Papa Francisco, pecador sim, corrupto não. Pecador sim, por quê? Porque essa é uma das nossas realidades. Nós somos filhos de Deus. Temos o Santíssimo dentro do nosso coração pelo batismo. Alguns chamados a uma consagração especial. No meu caso, no carisma Shalom. Outros não. Mas nós temos, todos nós, inclusive o Papa e todos os santos, tinham também a realidade do pecado. Mas o Papa diz, corrupto não. Que eu sei corrupto, que o Papa Francisco às vezes nem te fala, principalmente aqui no Brasil, como corrupção apenas um aspecto dos políticos. Não. Corrupção é eles também, em sua grande maioria, porém é que toda aquela aceitação, por exemplo, nós como eleitores, nós aceitamos que a coisa fique desse jeito. E aí não tiramos essa maioria, né? Não apoiamos, enfim, não quero entrar aqui nesse mérito, nesse momento, podemos até depois conversar sobre isso, mas nós nos acomodamos. Toda espécie de acomodação, o Papa chama de corrupção. Acomodação negativa. Toda espécie. Aí Santa Teresa, ela também traz uma frase interessante. Ela diz, no caminho para Deus, diz Santa Teresa, quem não avança, retrocede, arrastado pela corrente da nossa natureza corrompida. Então, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês aspectos importantíssimos da liderança católica. Que o primeiro aspecto, eu sempre vou querer atravessar essa nossa conversa com o aspecto do mistério de Deus, da graça de Deus, da experiência cotidiana com Deus, da vida de oração, do conhecimento do Evangelho, que é a coisa mais urgente. Se você quer começar ou voltar a orar, volte pelo Evangelho. É urgente que você lida, ou você que precisa urgente desenvolver a liderança, a conhecer esse caminho que Jesus faz. Jesus pontuava historicamente, estamos indo para Jerusalém. O que é isso? Entendermos todo esse percurso que nós precisamos participar e convidar outros para participar conosco. E o segundo aspecto de hoje, que eu fico por aqui, que é o do autoconhecimento.
essa valentia, como dizia o Papa no começo, da experiência, da força incomparável que nós, como cristãos, católicos, nós temos e muito mais, tá bom, gente? Nós temos aí muito mais graças que nós precisamos com urgência despertar. Para o vídeo não ficar muito grande, acolhendo aí a sugestão e o reforço, na verdade, eu já pensava que esses próximos seriam menores de 10 minutos. E aí a gente vai continuar nossa conversa sobre liderança. É muito importante que você apoie o nosso canal, que você se inscreva no canal, coloque aí, tem uma forma de configurar, que você recebe uma mensagem no seu Gmail, faça um Gmail, rapidinho você pode fazer esse Gmail, e também mostre a um amigo, e peça esse amigo que vamos divulgar. Apoie aqui esse nosso trabalho, o canal Força Católica, que queremos aí desenvolver na Igreja Católica esse complemento, né? Tem muitas outras formas, mas se você gostou da nossa forma, venha ficar conosco nessa nossa conversa. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.